Primícias do Reino, capítulo 18. Ide e conquistai a terra. A saudade pairava como ar misterioso em toda a parte. Nota da autora espiritual 39. Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2. Na Galileia, tudo eram evocações. O cenário do mar cantante e generoso, imenso e piscoso que ele tanto amara. As cidades ribeirinhas adornadas de sebes verdejantes e ricas de pomares. As rechãs coroadas de trigo que lhe inspiraram as inconfundíveis parábolas. Tudo lá na romanesca região das almas simples do povo estava assinalado pelos selos de sua mansidão. Mesmo os montes serenos e cansados de permanecerem sob ventos, sol e chuva, pareciam recordá-lo. O Jordão, na cantilena das suas águas murmurejantes, carreando sal para o Mar Morto, igualmente o evocava. Todos os recantos naquela querida Galileia, de amores simples e gente apaixonada, de fé abrasadora e coração de criança, guardavam as marcas vivas das suas pegadas. Seus caminhos, ele os percorrera e os seus cenários ele emoldurara com as mais tocantes expressões de carinho. Caná fora assinalada pelo admirável fenômeno da transformação da água em vinho. Magdala acolhera-o mais de uma vez na antiga residência da mulher atormentada que ele libertou. Naim fora contemplada com a recuperação da criança aparentemente morta. E Cafarnaum, Tiberíades, Nazaré, as cidadezinhas da Samaria, todas elas eram recordações dele, impregnadas da sua presença. Na Judéia, raras exceções às cenas evocativas da traição, da paixão, da soledade, do presídio, do suplício, da morte e da ressurreição. Fora, no entanto, nos sítios formosos e queridos daquela Galileia singela, que ele elegera para ascender diante do mar inovidável ao entardecer, galileus eram os discípulos, exceto Judas, que nascera em Cariote, na Judéia. Jerusalém agora parecia mais cruel. Seu ar era difícil de ser respirado. Mantinham-se ali porque ali foram designados, ao todo, quase 120 daqueles 500 irmãos, testemunhas vivas da ascensão dele. Reuniam-se frequentemente no cenáculo, onde alguns residiam, aqueles que com ele conviveram a miúde e que aguardavam respostas que lhes clareassem as inquietudes. Embora a comunhão mantida com o Rabi, não se sentiam preparados para o ministério. Sabiam-se inseguros. Até há pouco os alentavam reencontros inesperados, as notícias constantes, as visões, os diálogos incomparáveis. Agora, porém, mergulhados em saudades incoercíveis, abatiam-se, sem saber como ou por onde começar. Reconheciam a própria ignorância e limitação. Nem se atreveram sequer a reorganizar o grupo desfalcado com a deserção de Judas, o companheiro enganado. Aquela era uma cidade poliglota. Dificilmente eram entendidos ou entendiam, mesmo entre os compatriotas. A língua hebreia era santa, porque nela estavam escritos os livros, herdeira de todas as tradições da raça e consagrada às questões do Senhor. Para eles, porém, homens muito simples e mesmo ignorantes, o dialeto da sua região era mais fácil e canoro.
como enfrentar dificuldades de tal monta? Reuniam-se para evocá-lo, discutirem os seus feitos, enriquecerem-se de piedosa comoção e chorarem de saudades, de júbilos, por se saberem escolhidos conquanto. O Pentecostes, nota da autora espiritual número 40. Para os judeus, o Pentecostes celebra o dia em que Moisés recebeu no Sinai as tábuas da lei. Era inicialmente consagrado para traduzir gratidão ao Senhor pelas messes concedidas ao povo. Entre os cristãos, rememora a descida das vozes do céu no cenáculo, 50 dias após a Páscoa. A Páscoa, por sua vez, recorda aos judeus a saída do Egito e é entre eles celebrada no 14º dia da primeira lua do seu ano religioso. Entre os cristãos, é a evocação da ressurreição de Jesus. Guardava uma significação toda especial para o povo, para toda Israel. Reuniram-se naquele dia consagrado ao 50º com o espírito festivo. Matias ingressara no colégio após o lançamento de sortes, por inspiração superior, cuja escolha fora recebida por unanimidade. Sentiam-se naquele dia mais saudosos que nos dias anteriores. Experimentavam a impressão de que algo estava por acontecer. A cidade regurgitava de peregrinos. A bulha da rua atingia o recinto cenacular em que se congregavam. Guardavam no coração emoções que não conseguiam traduzir. Subitamente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas. Parecia-lhes terem caído escamas dos olhos e soerguidas sombras que os envolviam mentalmente. Discernimento vigoroso dominou-os a todos. Lucidez e segurança irromperam em palavras que, atropeladas a princípio, fluíam dos lábios, qual se êxtase singular deles se apossasse. Abriram as janelas, saíram à porta, dominados por impulso indomável que os guiava, falando sem mesmo saberem o que, nem o porquê daquelas expressões que lhes eram estranhas. Mentalmente experimentavam a impressão de um suave velejar por além dos rios insondáveis, onde anteriormente jamais deslizaram. Aragens brandas perpassavam, conquanto o coração estivesse preso de indescritível ventura e aceleração. As veias nas têmporas, alteadas, mal detinham o comportamento circulatório. Os olhos brilhantes e parados, palidez mortal, suor abundante e o verbo vertido em catadupas sob estranho e vigoroso comando. Atraídos pelo inusitado acontecimento, os transeuntes se acercaram e, curiosos, puseram-se a comentar. Ali estavam visitantes de províncias e países remotos, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, na Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia. Junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. E todos os escutavam em suas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Maravilhavam-se e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Não são galileus, interrogavam,
estes que assim nos falam? Como se assenhoraram dos nossos idiomas tão diversos e tão complexos? Chocarrice, atroada, porém, explodem e, passado o primeiro momento, alguém moteja. Estão cheios de mosto. Gargalhadas e gritos de zombaria acompanham os mais exaltados que intimam. Acabemos com o aranzel. Eles, porém, incorporados pelos espíritos superiores, embaixadores de Jesus, pregam transfigurados, dão começo à era nova do espírito imortal, já inaugurada pelo Rabi ressurrecto. As vozes do céu haviam descido e a mediunidade ensejava a comunhão perfeita com a imortalidade. A igreja triunfante levantava nos corações a igreja militante. O Consolador se derramava como primícia, tendo em vista o futuro longínquo em que um dia traria de volta ao mundo e o homem, conturbado a mensagem de vida verdadeiro, renascimento do cristianismo puro, profético e regenerador. Nota da autora espiritual 41. Com Allan Kardec, o Consolador pôde traçar diretrizes que hoje, no Espiritismo, reproduzem a sã mensagem do Evangelho nas suas bases superiores. A xenoglossia, nota da autora espiritual 42. Mediunidade poliglota. Irrompendo nos continuadores do Mestre crucificado, pasmava. Os glossólalos. 43. Glossolalia, dom das línguas. Prosseguiam imunes à ironia quando Simão, vivamente mediunizado, com o semblante irradiando suave claridade, adiantou-se e, tomando a palavra, exorou o eloquente. Não parecia o antigo homem do mar, não mais o pescador das águas de reflexos prateados, hábil manipulador das redes. Sua palavra, seu coração, agora eram rede e barco, sublimes em mar de esperança. Estava em pesca nova, a de criaturas para o reino de Deus. Erecto, confiante, de voz firme, disse: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. A palavra ardente vibrava com força e beleza. Mentalmente revia-se no Tabor, recordava a transfiguração do Mestre. A cena inesquecível repassava-lhe pela mente com incoercível celeridade. Os olhos umedeceram-se ante a visão psíquica do Senhor, acolitado por Moisés e Elias em vestes resplandecentes. Lágrimas deslizavam mornas pela face sulcada das lutas. Com verbo inconfundível prosseguiu: Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Fez uma pausa. O silêncio era total. Respeito natural fizera-se, e o ar transparente deixava a descoberto o azul cintilante do firmamento. Os galileus recordavam os cenários onde Jesus pregara, as anêmonas vermelhas tingindo os campos verde escuros. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra.
O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós. Todos vimos a realização de prodígios na semeação da verdade por esse embaixador e excelente Filho de Deus. Depois da crucificação infamante que lhe impusemos por nossa leviandade, ressuscitou dos mortos e nos apareceu, elegendo-nos para manter vivo e claro o sol do seu amor na rota dos espíritos. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Meditai e arrependei-vos, libertando-vos das hienas da cobiça, da cólera e de todas as paixões que vos seguem, famélicas e impiedosas. A palavra se alteava, alcandorada e incomparável, e enquanto modulava, impregnava os espíritos e os corações. Quantos a escutavam e em deslumbramento se deixavam tocar, como se estivessem transformados em harpas vivas que fossem tangidas por mãos invisíveis de invulgar destreza. Comovidos, muitos dentre os ouvintes aproximaram-se ansiosos e sequiosos de paz, deixando-se conduzir pelas vibrações imponderáveis que os visitavam, enquanto a palavra, a flux, concluía em peroração comovente. Demorava no recinto o impregnante hálito da paz. Cantavam no imo de todos em inarticuladas mensagens as alegrias da hora. Os espíritos da luz conduzi-los-iam pelos caminhos do mundo doravante, levantando os alquebrados, consolando os aflitos, libertando os obsediados e pregando, esparzindo a luz, todos eles, na verdade, como o próprio Mestre fizera. Dali marchariam, como o fizeram, para a terra toda, entoando e vivendo a excelsa canção das boas novas, que agora volta a vibrar em todos os rincões do mundo, reconduzindo o homem ao coração do Altíssimo, através de Jesus, o Rei inconquistado.